galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa videoaula de hoje a gente vai discutir sobre o tema Sistema Eleitoral. É uma continuidade dos temas sobre política que a gente já vem apresentando ao longo aí dessa jornada com vocês. E dessa vez a gente vai falar sobre 5 tópicos. Então aproveita que está só no comecinho da aula e já vai pegar teu caderno, caneta, lápis, tudo que você precisa aí para anotar e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar desse conteúdo aqui de hoje. Então, para você se organizar e para ficar mais simples de entender, eu dividi em 5 partes. Primeira parte, eu vou dizer para ti o que é um sistema eleitoral. Eu vou responder a essa pergunta. O que é sistema eleitoral? Depois, a gente vai responder uma segunda pergunta. O que é votação majoritária? Então anota aí, para você não se perder. O que é votação majoritária? Terceira parte, eu vou responder a terceira pergunta da aula de hoje. O que é votação proporcional? E aí na quarta parte, na quinta parte, a gente vai falar sobre os regimes ou sistemas de lista fechada e de lista aberta. E na última parte, o sistema eleitoral brasileiro, correto? Então vamos começar a aula de hoje, bem devagarzinho, para a gente ir entendendo tudinho, falando primeiro o que é sistema eleitoral. É o primeiro passo para a gente entender esse conteúdo. O sistema eleitoral, na verdade, é um conjunto de regras, certo? E esse conjunto de regras, ele tem a ver com a existência dos partidos políticos. Porque como existem partidos que vão competir ali para chegar nos postos e nos cargos de governo, isso requer o estabelecimento de algumas normas, de algumas regras, pelas quais os representantes possam ser escolhidos, os representantes políticos. Esse sistema, esse conjunto de regras, é que a gente chama de sistema eleitoral. Sistema eleitoral, então, é o conjunto de regras que versam sobre as eleições, certo? A legislação eleitoral destaca isso aí, copia, legislação eleitoral. Ou seja, as leis eleitorais. Dentro de cada sistema eleitoral, é o conjunto de regras que disciplina as eleições, que vai dizer as regras do jogo. É isso. É a normatização do processo eleitoral, é a regulamentação do pleito eleitoral. E estabelece, portanto, normas, datas e horários para a realização da eleição. Então, geralmente no Brasil, por exemplo, a eleição se realiza no mês de outubro, né? Nos domingos ali, no primeiro domingo, no segundo domingo de outubro. Então sempre é um domingo de outubro, primeiro turno, e geralmente o segundo turno, ou no final de outubro ou em novembro. Então existe todo um regulamento, toda ali um conjunto de normas, de regras que vai disciplinar o processo eleitoral. Isso faz parte da legislação eleitoral. Vou te dar um exemplo. 2022, ano de eleição. Para oficializar as candidaturas, os partidos têm um prazo. Esse prazo vai até o dia 15 de agosto, para que as candidaturas sejam oficializadas. Então, por enquanto, nós temos muitos pré-candidatos a governador, a presidente, a senador, mas nenhum ainda oficializado, porque essa oficialização ocorre a partir do mês de julho e vai até o limite, que é o dia 15 de agosto. Deu para entender? E isso já está onde? Na legislação eleitoral. Já está disciplinado, regulamentado nesse conjunto de regras, no conjunto de leis que acaba ali determinando o jogo político, as regras do processo eleitoral. Em geral, tais regras são diferentes para a disputa de cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, dentro de cada poder executivo ou legislativo, existe um conjunto de regras que são um pouco diferentes uma das outras. Por que a gente não está falando do Poder Judiciário? Porque no Poder Judiciário não existe cargo eletivo, tá? Só no Poder Executivo e no Legislativo. Aí tem a votação majoritária. O que é isso? É uma característica de um sistema eleitoral específico, que é quando a eleição acontece para os cargos do Poder Executivo, geralmente, tá? A votação majoritária é quando você, nessa votação, elege o candidato mais votado. Aí tu pergunta assim, professor, e existe alguma possibilidade de um candidato ser mais votado e não ser eleito? Existe, mas não na votação majoritária.
Na outra votação que a gente vai ver daqui a pouco, que é a proporcional, existe essa possibilidade. Na majoritária, não. A gente está falando de qual? Majoritária. Sempre que se fala de votação majoritária, majoritário dá a ideia de maioria, né? Majoritário, maior. Então, quem tem a maior quantidade de votos vai ser o candidato eleito. É isso que acontece, por exemplo, na votação para presidente, para governador e prefeito. Então, o prefeito aí do seu município, ele foi eleito com a maioria dos votos. Ou no primeiro turno ou no segundo, mas foi com a maioria dos votos. Assim como o presidente da República também e o governador do estado também. Então, nesse caso, você tem um sistema de votação que é majoritário. É quando quem se elege é quem teve mais votos. No legislativo, somente o cargo de senador é por eleição majoritária. Mas, por exemplo, deputado federal, deputado estadual e vereador não entra nesse sistema de votação. É outro sistema diferente, chamado de proporcional. Votação majoritária, anota no teu caderno. É a votação, é o sistema de votação do poder executivo, presidente, governador e prefeito, e dos cargos do Senado Federal, que é do poder legislativo. É só esses aí que são por votação majoritária. Ou seja, quem tem mais voto é eleito, ganha a eleição. Uma virtude, ou seja, uma qualidade desse sistema chamado majoritário, é que eles permitem uma base mais sólida para a formação do governo, na medida em que há uma tendência menor da divisão de votos entre os partidos concorrentes, certo? E geralmente também vai se eleger só um prefeito, um governador, né, um presidente. Se fosse a eleição majoritária, por exemplo, para os cargos de deputado, aí você teria somente candidatos dos partidos maiores eleitos. E isso talvez não seria bom se a gente pensa na representatividade que a democracia se propõe a ter. Por isso que a votação para o legislativo é uma votação que não é majoritária, e sim proporcional. O que é votação proporcional? É quando o voto vai para o partido ou a frente partidária e, mediante a aplicação do coeficiente eleitoral, transforma-se em cadeiras ou vagas no poder legislativo. O coeficiente eleitoral é a divisão do número de votos válidos pelo número de vagas para aquele cargo. Te dar um exemplo. São Luís tem 31 cargos para vereador. Então, quando tem eleição para vereador, se elege 31 vereadores em São Luís, a capital do estado. E aí vamos supor que no total dos votos em São Luís para vereador, nós tenhamos 310 mil votos válidos, excluindo os votos nulos e brancos. 310 mil dividido por 31 dá 10 mil. 10 mil vai ser o quê? O coeficiente eleitoral. É a quantidade de votos que aquele partido ou aquela frente partidária precisou ter para eleger pelo menos um vereador. Se esse partido teve 20 mil votos, ele vai eleger 2 vereadores. Então, a cada 10 mil votos, o partido elege um vereador. É assim que funciona, ok? Então, por isso que, às vezes, aí no teu município, um candidato tem mais voto do que o outro, só que aquele que teve mais voto não foi eleito, porque o partido dele, ou a frente partidária que ele pertence, não conseguiu atingir o mínimo do coeficiente eleitoral. E aí ele acaba não sendo eleito. E o que teve menos voto do que ele, às vezes consegue, porque o seu partido atingiu mais do que o coeficiente eleitoral. Entendeu? Uma virtude desse sistema proporcional é a possibilidade de representatividade maior e de expressão eleitoral dos mais diferentes segmentos sociais, inclusive dando oportunidades para grupos ou partidos minoritários, que representam, às vezes, pautas relacionadas a minorias sociais, certo? Então, você tem uma amplitude de representação devido ao sistema proporcional. É o que acontece no poder legislativo, ou seja, na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. Então, esses cargos, vereador, deputado estadual e federal, eles são
eleitos, né, os representantes políticos são eleitos para esses cargos pelo sistema de votação proporcional, que é diferente da votação de presidente, governador, prefeito, que é a votação majoritária. Então você percebeu que tem aí dois sistemas diferentes de votação e os dois existem no Brasil. Alguns para os cargos do Poder Executivo, mais o Senado, e outros para os cargos do Poder Legislativo. Regime de lista fechada e regime de lista aberta. Vamos saber qual que é a diferença entre esses dois. O sistema eleitoral também regula o método pelo qual são escolhidos os candidatos que irão concorrer à eleição. O regime de lista fechada é o seguinte: o partido seleciona e enumera a relação dos candidatos que irão concorrer à eleição. O eleitor vota na lista e não no candidato, ou seja, não é assim que é no Brasil, tá? No Brasil, o sistema é de lista aberta, não fechada. Ou seja, quando você vai votar em alguém aqui no Brasil, alguém para vereador, por exemplo, você pode votar na pessoa diretamente. Só você colocar o número dela e confirma lá na urna eletrônica. Só que nesse sistema chamado lista fechada, você não vota na pessoa, você vota no partido. E aí o partido que internamente vai determinar quem vai ocupar os cargos, entendeu? Então isso é chamado de regime de lista fechada. Você não tem, nesse caso, a oportunidade de votar só no candidato. Você vai votar na lista inteira, ou seja, no partido todo. O regime de lista fechada permite aos dirigentes partidários, ou seja, aos partidos, um controle maior sobre os políticos e sobre o eleitorado. Então, como nesse caso irá se votar numa lista, o partido acaba tendo a oportunidade de escolher quem daqueles da lista irão ocupar o cargo de deputado, de vereador, deputado federal. E aí é um regime que é diferente do nosso, como eu te falei, a gente não está acostumado com isso, porque não faz parte da nossa realidade política. Aqui no nosso país, nosso regime é de lista aberta. O que é isso? O partido seleciona os candidatos, só que os candidatos disputam individualmente, livremente, o voto de cada eleitor. E aí por isso que eu te falei que aqui no Brasil a gente consegue votar só numa pessoa, em vez de votar numa lista inteira do partido. Esse sistema, chamado de lista aberta, confere maior independência do candidato e também a escolha do eleitor, que ele não está votando numa lista, ele está votando só numa pessoa, só num candidato. Mas limita o controle do partido sobre o comportamento do político. É por isso que aqui no Brasil também tem uma prática muito comum, que é das pessoas trocarem muito de partido. Porque às vezes ali a visão da pessoa, a visão política e ideológica, ela não combina muito com aquilo que o partido quer direcionar. E aí ela acaba trocando de partido político. Então é uma prática relativamente comum aqui no Brasil, né, quando se trata principalmente do poder legislativo. É muito comum que isso aconteça com os deputados, vereadores, etc. O sistema eleitoral vigente no Brasil, definido pela Constituição Federal de 1988, manteve alguns problemas de representação. No sistema proporcional de lista aberta, que é o nosso sistema, há o incentivo à coligação entre os partidos. Então, ano de eleição. Daqui a pouco vai ter as propagandas políticas. Aí você percebe, quando passa a propaganda, a coligação ali do candidato, né? Então ele está falando ali, pedindo seu voto, e vai aparecer a quantidade de partidos que fazem parte daquela coligação. A coligação é quando os partidos se juntam em torno ali de um candidato para prefeito, ou presidente, ou governador, e aí aqueles partidos apoiam aquele candidato. Então todos os vereadores ou deputados que irão concorrer por aqueles partidos irão apoiar um candidato majoritário, um candidato ao executivo, do poder executivo. E aí os partidos se coligam, certo? Então tem várias frentes ou coligações partidárias com um monte de partidos políticos, e isso se chama coligação. Quando os partidos se unem em prol de um candidato em comum, existe uma coligação política. A coligação partidária, fundamental para a sobrevivência dos partidos menores. Os partidos pequenos dependem muito disso, das coligações. Ela provoca, maior fragmentação partidária. Então, como existe a coligação, existem muitos partidos que nem sempre
têm a mesma visão política juntos. E isso fragmenta ideologicamente aquela frente, aquela coligação. E fragmenta, inclusive, o próprio partido em si. Dificulta também a formação de uma maioria estável no parlamento, porque as coligações, ao mesmo tempo que elas existem, elas podem também se dissolver. Então, às vezes, um partido que apoia o candidato que ganhou, com o passar do tempo, ele vira um partido de oposição, né? No parlamento, na Assembleia. Isso acaba dificultando um pouco a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo também. Obriga o partido que está no Poder Executivo a negociar alianças e coalizões para poder governar. Lembra que a democracia brasileira ela tem essa característica de ser uma democracia de coalizão. Então, para que seja possível a governabilidade, muitas vezes o presidente, o governador, o prefeito, ele precisa fazer alianças com o Poder Legislativo. No caso do presidente, com o Senado e a Câmara, do governador, com a Assembleia Legislativa, e do vereador, e do prefeito, desculpa, com a Câmara de Vereadores, para que eles alinhem ali algumas pautas que possam ser votadas para a população, porque senão fica difícil o diálogo entre os dois poderes. Nas listas abertas, os candidatos adquirem grande autonomia de campanha, contrariando muitas vezes a orientação do partido. Então, uma suposição, uma hipótese. Eu sou candidato por um partido que defende o meio ambiente, mas só que o meu projeto político individual, ele não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele pode até ser ofensivo às questões ambientais. Então eu tenho uma postura individual que é contrária àquilo que meu partido determina. Também existe essa possibilidade, e de vez em quando acontece isso, aqui no nosso país, no Brasil, né? Devido a gente ser um país onde se tem um sistema de votação proporcional de lista aberta no Poder Legislativo. Então, o candidato ele ganha uma autonomia um pouco maior para dirigir a sua campanha, às vezes independente até da visão partidária, da visão ideológica que o seu partido político tem. Com a disputa eleitoral, como a disputa eleitoral é mais centrada nos candidatos, ou seja, nas pessoas, do que nos partidos, os partidos acabam perdendo um pouco de prestígio diante dos eleitores. Existe uma característica que o pessoal fala muito do eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro ele costuma votar nas pessoas e não nos partidos, né? Então, por isso que às vezes, vamos supor, um vereador ele se elegeu várias vezes seguidas por vários partidos diferentes. Porque, independente do partido que ele vá, ele tem aquele eleitorado fiel. Aquelas pessoas que votam nele, na pessoa dele, independente do partido que ele estiver filiado. Então existe muito essa cultura política ainda no Brasil, das pessoas escolherem um candidato pela pessoa do candidato, e não por aquilo que o partido dele defende, e não pela orientação ideológica que o seu partido tem, mas sim muito mais pela pessoa em si, independente do partido em que ela estiver coligada. E aí, com isso, a gente encerrou essa parte de sistema eleitoral, mas eu acho que cabe aqui uma revisão desse conteúdo, que é um conteúdo cheio ali de pequenos detalhes, né? Um pouquinho complexo. Então, eu vou fazer contigo, nesse minuto final, uma retomada dos conceitos principais que a gente viu nessa aula de hoje sobre sistema partidário. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando se fala de sistema partidário, a gente fala de uma regulamentação, de um conjunto de regras que vão ali determinar como vai funcionar as eleições, como vai funcionar o jogo político no processo eleitoral. Existem basicamente dois sistemas de votação. O sistema de votação majoritário e o sistema de votação proporcional. Votação majoritária vai te lembrar sempre o quê? Presidente, governador, prefeito e senador. Ou seja, vai te lembrar as eleições do Poder Executivo mais o Senado, que faz parte do Poder Legislativo. Já a votação proporcional, o sistema proporcional, é o sistema de votação do Poder Legislativo, exceto o Senado. Deputado estadual, deputado federal e vereador são eleitos pelo sistema proporcional. E aí existe, dentro desses sistemas, principalmente para o Legislativo, o regime de lista fechado ou lista fechada, e o regime de lista aberta. No de lista fechada, o partido indica ali uma lista de candidatos e você vota nessa lista inteira.
E no sistema aberto, que é o nosso, você pode votar individualmente no candidato da sua escolha. E com isso, a gente encerra, de fato, essa aula sobre o sistema eleitoral. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula de Sociologia. Tchau, tchau.